Então, galera, a gente já voltou do nosso rápido intervalo, bacana. Então, deu todo mundo tomar só uma águazinha rapidinho, inclusive eu. Mas agora a gente vai voltar para essa parte de descoberta de lei de Newton, para a parte terminando a segunda lei e começando a terceira lei também, tá bom? Uma aula mais voltada para questões também. A gente vai pegar uns minutinhos finais da aula para realizar questões, para que a gente possa bater o martelo e dizer, eu sei esse assunto, e agora pode vir qualquer questão que eu acerto, tá bom? Então, vamos dar continuidade para o que a gente estava falando. O que a gente estava dizendo? A gente estava falando que a força resultante, ela tem que ter mesma direção e sentido da aceleração. Você não pode ter duas forças separadas, ok? Mas isso não impede que eu tenha várias forças em um determinado sistema. Não se esqueça que a segunda lei fala sobre força resultante, ou seja, é a força total que se aplica em um corpo. Como eu tenho falado dessa força resultante, essa força total, eu tenho que lembrar que um corpo pode atuar várias forças ao mesmo tempo. Um exemplo, você agora bem sentado na sua cadeira. Por quê? Essa força resultante que atua no seu corpo, essa força resultante que vai atuar no seu corpo, o que vai acontecer com ela? Bom, essa força resultante atuando em seu corpo, ela tem força-peso em direção ao centro da Terra, força normal aplicada pela superfície sólida, força de empuxo, porque você está numa atmosfera, né? Você tem fluido atuando sobre o seu corpo, campo gravitacional da Terra, campo elétrico do Sol, campo elétrico se estiver perto de algum aparelho muito forte eletroeletrônico. Então, tudo isso atua no seu corpo agora, um monte de força e tal. Mas você tem uma força resultante, que é a soma de todas essas forças, tá bom? E é isso que a gente vê no quadro, ó, presta atenção. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é uma grandeza vetorial. Primeiro ponto aqui. Nossa força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa de uma direção e sentido. Por conta disso, podemos tratar a força resultante matematicamente como um vetor, tá bom? Se é um vetor, eu tenho a atuação de várias forças em um mesmo sistema. Assim temos força de mesmo sentido, F1 e F2. Então, percebam que essas forças aqui, elas se ajudam. Elas puxam o bloco para a mesma direção e sentido. Então, se elas estão se ajudando, a força resultante entre elas é uma soma, porque é a soma desses dois corpos. Imagina você tentando arrastar alguma coisa, tipo empurrar um carro que deu prego. Aí chega uma pessoa, ele ajuda a empurrar o carro, né? Então, isso aí é um sistema de forças que se ajudam, ou seja, sistemas de força de mesmo sentido. Logo, a força resultante que vai atuar sobre aquele sistema é a soma das duas, tá bom? É a soma dos dois movimentos. Olha a letra B, ó, o outro sentido, né? Você tem um sentido oposto agora. Percebam que esse sentido aqui, ó, esse sistema, é um sistema de forças que se atrapalham. Por que eles se atrapalham? Porque é um sistema de forças que você tem sentidos opostos. Olha aí, você tem uma participação em sentido oposto. Como você tem uma participação em sentido oposto, F1 e F2, no lugar de se ajudar, eles passam a se atrapalhar. É como se você estivesse empurrando alguma coisa e uma pessoa viesse e empurrasse o contrário, né? Ela viesse e empurrasse o contrário. Como você faz isso? Quando você faz isso, você tem um sistema que vai dificultar esse posicionamento. Então, no lugar daquelas forças se ajudar, elas vão se atrapalhar. Você vai empurrar o sofá para um lado, aí seu irmão caçula, por exemplo, acha que é uma brincadeira e vai empurrar para o outro. Só que, obviamente, você é mais forte do que ele. Então, a força resultante é a força que seu corpo aplica. Ou seja, é a força que vai mandar naquele meu sistema ali. Então, como tem sentidos opostos, essas forças se atrapalham. E aí eu gero uma subtração, beleza? Aquelas forças elas vão se subtrair no lugar de se somar, justamente pelo fato de estarem se atrapalhando. Ok? E se as forças não tiverem mesma direção e sentido? Forem perpendiculares entre si? Se elas formarem um ângulo de 90 graus? Se elas formarem um ângulo de 90 graus entre si, o que vai acontecer com esse meu sistema? Bom, se eu formei um ângulo de 90 graus entre duas forças, eu tenho que usar a regra do paralelogramo para achar a força resultante. E aí você deve lembrar que eu já ensinei ela, então olha para cá. Você gera uma força paralela a F1 e gera uma força paralela a F2. O encontro das extremidades e o encontro das origens, quando ligados, me dá minha força resultante, né? Essa aqui seria a minha força resultante. Só que como é paralelo, aquele valor de F2 ali, ó, é esse mesmo valor aqui, ó.
E aí, se eu tenho semelhança de triângulo por lado, lado e ângulo, eu tenho que aqui também vale um ângulo de 90 graus, né? Tenho que aí também vale um ângulo de 90 graus. Logo, esse triângulo que eu vou pintar de verde, olha aí, esse triângulo aqui que eu vou pintar de verde, gera um teorema de Pitágoras. Aí eu tenho que a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Claro, se você não quiser a figura, se a questão não lhe cobrar a figura, não faz sentido você perder tempo montando os sistemas e aí usando a força resultante. Você pode aplicar direto o teorema de Pitágoras, considerando as forças como os lados de um triângulo, certo? Sempre isso aí, considerando as forças como o lado de um triângulo retângulo. Beleza. Vamos lá, vamos ver como é que seria cobrado uma questão. Seguinte, sobre um corpo de massa de 20 quilos, olha aí, um corpo de massa que possui 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Ó, ele falou que é uma característica de sentidos opostos. Se é sentidos opostos, essas forças vão se atrapalhar. Logo, é uma subtração, beleza? Eu não posso caracterizar isso como uma ajuda. A pessoa está lhe atrapalhando na vida, né? Que correspondem a 60 e 20 newtons. Mas tu tem duas forças. A força que tu aplica, a força que teu irmão caçula aplica. Perceba que a sua força é maior, vale 20, a dele só vale, ou vale 60, a dele só vale 20. Determine a aceleração com que o objeto se movimenta. Beleza. Daí eu uso quem? Eu uso a famosa segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Só que aqui, ó, você tem uma força resultante sendo o resultado da interação de duas forças menores, que vão estar se atrapalhando. Então, fica F1 menos F2 igual a massa do sistema vezes a aceleração. Quanto é F1? 60. Quanto é F2? 20. Isso aqui vai ser a massa, que vale também 20, vezes a aceleração do sistema que eu quero descobrir. 60 menos 20 daria 40, igual a 20A, né? 20 acelerações. E aí você tem essa situação aqui de zero morrendo com zero. Então, eu teria uma aceleração igual a quanto? 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2, que daria 2, olha a unidade, metros por segundo ao quadrado. Bacana? Então, eu chegaria à resposta que o meu gabarito vale letra B, de bem facinho. Olha aí, beleza? Repetindo mais uma vez para quem teve alguma dificuldade, deixando também um tempinho para a galera copiar. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas se lembrem que a força resultante é a interação das outras forças que agem, né, naquele sistema. Ele falou que tu tem duas forças de sentidos opostos, 60 e 20. Logo, essas duas forças vão estar se atrapalhando no lugar de estar se ajudando. Então, fica a maior menos a menor. 60 menos 20 daria 40. Então, você teria 40 igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa do sistema o cara já deu. A massa vale 20, vezes a aceleração que vale A. 0 morre com 0, fica 4 sobre 2, que daria 2 metros por segundo ao quadrado. Nosso gabarito seria realmente letra B, tá bom? Lá, nosso gabarito, letra B de bem facinho. Beleza. Deixei esse espaço caso precisasse para resolução, mas não teve necessidade. Agora, outra questão fala o seguinte. Duas forças, 30 e 40, atuam perpendicularmente. Perpendicularmente significa que elas formam um ângulo de 90 graus. Sobre um corpo de massa 20 kg. Já tem aqui a massa. F1, F2, tudo bonitinho. Beleza? Do jeito aí que tem que ser. E aí, o que é que eu tenho nessa situação? Eu tenho que a aceleração obtida por esse corpo após a aplicação da força é de... Tá bom. Aí, como é a questão de cálculo, eu vou pedir 2 minutinhos para você tentar fazer a questão.
Então, galera, ó, quando você tem uma situação de perpendicularidade, lembrar do seguinte, que você tem duas forças atuando em relação ao ângulo de 90 graus. A primeira força vale 30, a segunda força vale 20. A resultante você acha por um Pitágoras entre elas. Então, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, tá bom? Sempre lembrar dessa situação aí, quando você tem esse sistema. Aquele 1 ficou parecendo? Deixa eu corrigir aqui. Tá, você tem aqui um F1, pronto, ao quadrado, e lá um F2. Então vamos para a nossa força resultante. Quem seria a nossa força resultante? Força resultante ao quadrado seria igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, a minha força resultante ao quadrado seria igual a 900 mais 1.600. Olha aí a nossa situação que a gente vai ter. Pronto, saindo dessa situação, eu consigo identificar a minha força resultante. 900 mais 1.600, eu teria uma força resultante igual a 2.500. Porém, como está ao quadrado, eu posso passar para o outro lado tirando raiz. Então, a minha força resultante seria igual a raiz quadrada de 2.500. Se você tiver aí a facilidade com relação à raiz, que também é uma raiz bem simples, né? Você tem um valor de 2.500 aí, daria 50. Beleza. Sabendo a força resultante, eu posso voltar e achar o valor da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa da aceleração. Força resultante vai valer 50. Beleza. A massa vai valer 20. Beleza também. Vezes a aceleração que o meu sistema vai ter. Pronto. Sabendo disso, eu consigo achar o valor da aceleração que ele possui. Zero. Morre com zero. Então, o valor da minha aceleração seria igual a 5 dividido por 2, que daria um total de 2,5, olha a unidade, metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, você teria essa situação aí para uma aceleração desse sistema. Lembrando que toda vez que ele falar de perpendicularidade, eu saio pelo Teorema de Pitágoras, tá bom? Eu saio pelo Teorema de Pitágoras. Então, a minha aceleração seria a letra C, 2,5, para que eu tenha esse sistema aí como possível. Bacana? Beleza. Explicando mais uma vez, né? Para deixar um tempinho no quadro aí para você terminar de copiar. O gabarito realmente letra C, a gente chega nele com facilidade. Ele fala o seguinte, que tu tem duas forças perpendiculares, ou seja, entre elas formam um ângulo de 90 graus. Sabendo disso, que eles são perpendiculares, você pode usar o Teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. F1 dá 30 ao quadrado, 40 ao quadrado, 900 mais 1.600, daria um total de 2.500, daria um total de 50 newtons, tá bom? Força resultante vale 50, a gente descobriu através do Teorema de Pitágoras, que é igual a massa. A questão já deu 20 vezes a aceleração. Aí 50 dividido por 20 é a mesma coisa que 5 dividido por 2, daria uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Espacinho para resolução, mas vocês veem que a resolução é curta, não tem necessidade. Você pode ficar com ele aí depois para fazer algum estudo, alguma anotação. Questão da AFA, essa é mais legal. A AFA, Academia da Força Aérea, quem pensa aí na carreira militar, um excelente vestibular, tá bom? Fala o seguinte: durante um intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 kg, que está inicialmente em movimento retilíneo, com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Então o cara tem, ó, uma velocidade de 9 metros por segundo, a massa de 8 kg no tempo de 4 segundos. Sabendo que no fim deste intervalo de tempo, a velocidade que o corpo tem é de 6 metros por segundo, na direção e sentido do movimento original, a força que atuou sobre ele tem uma intensidade D. Beleza. Lembrando aqui que você, para responder essa questão, precisa usar duas equações agora. Primeiro, a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa e aceleração. Ele quer saber a força resultante, você tem a massa, porém falta a aceleração. Lembre-se que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo, né? Sobre a variação de tempo. Então, aí você pode achar o valor da aceleração dentro daquele meu tempo ali que você vai ter, né? Tem a velocidade, 9 para 6, e tem um tempo também. Então, 2 minutinhos para você tentar fazer a questão.
Galera aí de São Pedro já marcou letra A. Vamos ver aqui se está realmente certo nosso gabarito sendo letra A, né? Vamos para cima aqui, ver se a gente acertou essa questão ou não. Vamos lá. Lá nosso gabarito, ó, letra B. Eita, vamos ver onde foi que a gente errou. Porque o importante não é você acertar tudo, o importante é você errar e aprender com o seu erro e nunca mais errar de novo. Então vamos lá. Nosso gabarito é letra B, vamos descobrir o porquê. Vamos lá. Essa aqui a gente vai precisar do espaço da resolução, tá bom? Porque o texto é um pouco grande. Então a gente vai precisar desse espaço de resolução. Por último, que eu vou usar é a equação da segunda lei. Força resultante é igual a massa de aceleração. Por quê? Porque eu tenho a massa, mas me falta aceleração. Eu tenho que descobrir o valor daquela aceleração primeiro, para poder descobrir o valor da força resultante. Então, para achar a aceleração, eu tenho que é igual a variação da velocidade sobre a variação de tempo. Então, quem seria a minha aceleração? Eu vou pedir licença para voltar ao slide para a gente poder pegar os dados. A velocidade final é de 9 e a velocidade inicial é de 6, tá bom? E o cara levou um tempo de 4 segundos. Como ele quer variação da velocidade, fica 9 menos 6. Ele tinha 6 e passou para 9, num tempo de 4 segundos. Então, quem seria a minha aceleração? Minha aceleração seria 3/4. Beleza. Metros por segundo ao quadrado. Se você quiser transformar para decimal, isso dá 0,75. Eu, particularmente, Matheus, não gosto de trabalhar com número decimal. Então, o que é que eu faço? Eu levo a fração para lá, porque eu acho mais simples de resolver, beleza? Então, vamos lá. Quem seria a nossa força resultante? Nossa força resultante seria igual. Quanto é que vale a massa? A massa do cara vale 8 quilos, tá bom? Nossa massa vale 8 quilos. Quanto é que vale a aceleração do cara? 3/4. Beleza. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Dividir aqui por 2, ou por 4, desculpa. Dividir aqui por 4, que vai dar 1. E dividir o 8 por 4 também, que vai dar 2. Então, quem seria a minha força resultante? Minha força resultante seria 2 vezes 3, que daria um total de 6 newtons. Beleza? Então, ele vai ter um valor de 6 newtons de força. Bacana? Justamente pelo fato de você ter essa parte aí. E o nosso gabarito realmente seria a letra B, tá bom? Tá aqui. E tem sentido contrário ao movimento original. Por que sentido contrário ao movimento original? Porque ele está perdendo essa velocidade, né? Ele está contra aquela velocidade. Ele estava com 9, foi parar em 6. Então, você tem um valor meio que de perda, tá bom? Por isso que é contra o movimento. Galera aí de São Pedro, entendeu onde foi o erro? Entendeu a dúvida aí? Tranquilo? Deixar a resolução um pouquinho no quadro de novo e explicar novamente a questão para que não reste dúvida. Ele fala o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logo, a massa ele já deu, vale 8, eu quero saber a aceleração. Aceleração é igual a variação da velocidade sobre a variação de tempo. A variação da velocidade é 9 para 6 e o tempo é de 4 segundos. 9 menos 6 daria 3, o tempo vale 4, essa fração dá 0,75, tá bom? Quando eu levo para o outro lado, fica 8 vezes 3, que daria 24 sobre 4, né? Que também daria o valor de 6, caso você não queira fazer essa simplificação. Mas, da forma simplificada, eu acho mais fácil. Mas se você quiser fazer bonitinho, 8 vezes 3, 24. 4 vezes nada, continua sendo 4 vezes 1, né? Continua sendo 4. 24 dividido por 4 daria 6. Nosso gabarito realmente seria a letra B. Tranquilos? Tranquilo? Bacaninha? Questão aí mais pegadinha, né? Justamente por conta da aceleração. Você não tinha valor de aceleração, tinha que descobrir primeiro a aceleração para depois ir para a fórmula da força. Beleza? Então vamos adiante. Por último, para chegar aí na nossa última lei, certo? Para a gente poder aí tirar aquele velho cochilo depois da nossa aula. Você fez aí todas as questões, já está afiado. O que é que a gente tem? A gente tem a terceira lei, né? Essa nossa última questãozinha aí, nossa última lei. Fala o seguinte: a terceira lei, galera, é o princípio da ação e reação. Beleza? Eu acho que, com certeza, ela é a lei mais famosa do Newton. Foi a que Newton aí mais trabalhou. E, consequência, ela tem um valor mais fácil, né? Desculpa, uma teoria mais fácil aí. Justamente por a gente já ter batido nela várias vezes. O que a terceira lei fala pra gente? Toda ação gera uma reação oposta, tá bom? De uma reação igual ou ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em partes opostas. Esse texto está um pouquinho chato. O que é que você vai entender dessa questão, dessa lei? Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo,
mesma direção e sentidos opostos, tá bom? Você tem que entender isso. Que, por exemplo, você tem um prego batendo em um martelo. Você tem aí o prego batendo em um martelo. Quando eu aplico essa batida, percebam que a força do martelo, em azul, atua sobre o prego. Beleza. E percebam que o prego, que está sofrendo a ação do martelo, rebate ele com uma força vermelha. Aplicando ali uma força do prego sobre o martelo. Percebam que isso aconteceu. Tá bom? Então, qual é a ação? O martelo batendo o prego. Qual é a reação? O prego batendo o martelo. Como assim, Matheus? O prego vai bater no martelo? Sim, o prego vai bater no martelo. Porque toda ação gera uma reação de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos. Existe um problema em relação a esse fato. Qual é o problema? O cara não entende, a pessoa não tem facilidade de entender por que o prego também aplica uma força. Porque ele só vê o macroscópico. Ele vê que o prego afunda e o martelo continua intacto. Então, o que ele diz? Ah, o martelo está aplicando uma força. E o prego está sofrendo essa força. O prego não faz nada com o martelo. Falso. O prego rebate o martelo na mesma intensidade. Mas por que o prego se mexe e o martelo não? Por causa da diferença de massa, tá bom? Isso é que é importante. A massa, ou seja, o valor numérico do martelo é maior que o valor numérico do prego. Então, é o prego que se move, é o prego que vai ter uma perfuração, né? Enquanto o martelo fica suave, o martelo está de boa. Porque a força que ele aplicou ali naquele sistema a massa dele garante essa perfeccionidade, tá bom? Garante que ele vai ficar ileso. Mas a força que ele sofre é exatamente igual à força que ele aplica. Esse é o problema de outro superpoder, né? Falando aí como os super-heróis, esse é o problema da superforça. Uma pessoa que teria uma superforça, um Hulk, uma coisa da vida, é impossível existir. Por quê? Porque a força que ele vai aplicar é a mesma força que ele vai sofrer. Então, quando o Hulk esmaga e quebra uma parede, se ele aplicasse aquela força para quebrar a parede, ele seria arremessado longe. Porque ele teria ali a mesma massa, mais ou menos, de uma parede ou de alguma coisa que ele bata. Então, a força que ele aplica é a mesma força que ele sofre. Então, ele teria esse problema aí em relação à superforça, tá bom? Lembrando que quem sofre a ação rebate com a reação de mesmo valor. Mas, visivelmente falando, um vai sofrer e o outro não. Sofre sempre quem tem menor massa. Por isso que no martelo e no prego, o prego é que afunda, o martelo fica tranquilo. Porque a diferença de massa entre eles é muito grande, tá bom? Bacana. Então, vamos adiante. O par ação e reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. Isso aqui é pegadinha de vestibular, de prova, de tudo que tu imaginar. Porque a galera demora a entender que ação e reação só existem em corpos diferentes. Então, por favor, toda vez que ele falar que ação e reação em um mesmo corpo, isso não existe, tá bom? Ação e reação no mesmo corpo não existe. Ação e reação tem que ser em corpos diferentes, beleza? Como, por exemplo, você andar. Voltando lá para o começo da aula, né, eu falei sobre o fato de você poder caminhar. Você precisa de um sistema externo ao seu para aplicar força. Você precisa de um chão para pisar. O chão, você vai aplicar uma força no chão e o chão vai lhe empurrar para frente. Bacana? Sempre quando você estiver andando, você está aplicando uma força para trás e o chão está lhe empurrando para frente. O andar é isso, é uma ação e uma reação. Qual é a ação? Você aplica uma força no chão para trás. Qual é a reação? O chão lhe empurra para frente. Por que sou eu que me movo, não é o chão que anda para trás? Por causa da diferença de massa. Eu tenho muito menos massa do que o solo, né? Do que o planeta, do que o chão onde eu estou pisando. Agora, por exemplo, quando um carro atola. E aí, como é que funciona o atolar? O que é o atolar um carro? O cara chega na região de areia ou de lamaçal. E aí o pneu começa a rodar e não tem atrito suficiente. É como se o piso tivesse molhado. Não tem quando o piso está molhado, tu pisa e escorrega? Pois é, tu não gera ação. Porque tu não consegue empurrar o chão para trás. Quando o carro está atolado é a mesma coisa. Ele está rodando o pneu. Roda, mas ele não gera uma ação. Porque o piso está tão fofo que não existe força aplicada. Logo, o chão, que é uma areia, um barro, alguma coisa, não consegue empurrar o carro para frente. Aí ele chega naquela situação de atolamento. Bacana? Então, o fato de você atolar um carro é justamente o fato de você não conseguir produzir uma ação que gere uma reação para o meu sistema. Beleza? Então, vamos adiante aqui. Lembrando que a ação e reação é sempre em corpos diferentes.
tá bom? E aí você tem alguns exemplos sobre ação e reação. Forças de campo. Forças de campo são muito sensacionais. É a maior parte de questão que cai em força de lei de Newton, tá bom? Força de campo. Exemplo, Terra-Lua. A Terra aplica uma força F na Lua e, por reação, a Lua aplica uma força F' na Terra. Sendo que o F e o F' em módulo são iguais. O módulo de F é igual ao módulo de F'. E por que eu não tenho um sistema binário, por exemplo? Por que a Terra não gira em torno da Lua, ao mesmo tempo que a Lua gira em torno da Terra, já que as forças são iguais? Por causa da diferença de massa. Rotaciona em volta quem tem menor massa. É por isso que a Lua gira em torno da Terra e não é a Terra que gira em torno da Lua, tá bom? A Lua tem menos massa. A Lua aí que já foi um pedaço do nosso planeta, um asteroide muito grande, tirou ela e ela ficou perto da Terra. Como a massa que sobrou, que era da Terra, era muito maior que a dela, então ela puxou para perto ali e ficou naquele movimento de rotação. Mas a força que a Terra faz na Lua é a mesma força que a Lua faz na Terra. O problema é que a Lua tem menos massa, então ela roda. Beleza? E aí você tem uma força magnética, por exemplo. O ímã atrai os ferrozinhos, né? Os pequenos pregos que estão aqui. Isso é a ação. O ímã faz uma força F nos pregos. Beleza. E qual é a reação? Os pregos fazem uma força também no ímã. Os pregos puxam o ímã também. E aí, por que que o ímã é que fica parado e os pregos que vão em direção a ele? Por causa da diferença de massa. Os pregos são muito mais leves do que o ímã. Então, eles que vão em direção ao ímã não é o ímã que vem em direção a eles. Mas a força é exatamente a mesma, tá bom? São forças iguais para que aquele meu sistema possa funcionar aí, para que você tenha essa ideia. Ah, Matheus, eu juntei um monte de prego e mesmo assim o ímã não veio. Por quê? Porque você tem um sistema unitário. Você não pode juntar todos os pregos e dizer que aquele é um pacote só, tá bom? Você precisa ter um sistema unitário. Mas, por exemplo, uma geladeira. Olha o ímã de geladeira e olha a geladeira. Quem é que tem mais massa? A geladeira. Então, se você aproximar o ímã da geladeira, ele vai suar por ele gruda. Por quê? Porque quem tem mais massa é que puxa o sistema, tá bom? Mas a força que a geladeira exerce no ímã é a mesma força que o ímã exerce na geladeira. E aí a gente chega nas questões. Vamos lá. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Letra A. Os pares ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Falso aí, a gente acabou de falar que a maior parte das questões cobra força de campo, né? Então você tem essa letra A aí como falsa, você tem essa situação aí como falsa. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Falso também, elas nem sempre se anulam. Elas só se anulam quando você tem... Elas nunca se anulam, né? Justamente pelo fato de você atuar em corpos diferentes. Letra C. A força normal é uma reação da força peso aplicada a um corpo sobre uma superfície. Força normal e força peso, a gente já falou lá na segunda lei, sempre atuam no mesmo corpo. Então, você nunca vai ter uma situação aí de força normal e força peso se anulando. Não são para ação e reação. Letra D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Falso, não é no mesmo corpo. São em corpos diferentes. Letra E. Como estão aplicados em corpos diferentes, até aqui está perfeito. As forças de ação e reação não se equilibram. Perfeito aí a letra E, nosso gabarito, sendo letra E de é bem fácil, tá bom? Então, nosso gabarito aí seria a nossa letra E. Lá, gabarito E, tranquilo. Oitava questão da PUC. Fala o seguinte: um satélite em órbita ao redor da Terra é atraído pelo nosso planeta. E como reação, terceira lei de Newton, atrai a Terra. A figura que representa corretamente o par ação e reação é, essa é de vocês, 1 minutinho para vocês tentarem fazer a questão.
Então, galera, ó, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender a terceira lei de Newton, né? E saber também sobre vetor. Preste atenção que quando eu falo de vetor, lembre-se que o módulo do vetor é proporcional ao tamanho que ele possui. Quanto maior o vetor, maior o módulo dele. E a terceira lei de Newton, como eles falam na questão, a terceira lei de Newton é bem clara. O que ela fala? Ela fala que você tem mesmo módulo, mesma direção, tá bom? Mesma direção e sentidos opostos. Mesma direção e sentidos opostos. Então, você tem que procurar uma figura, que você tenha qual relação com ela? Você tem que procurar uma figura onde eu tenha vetores de mesmo tamanho, ambos, um apontando para o outro, tá bom? Um apontando para o outro, justamente pelo fato de eles terem sentidos opostos. Olha a letra A. Você tem vetores de tamanhos diferentes. A Terra está fazendo uma força maior na Lua. Isso não existe, ó. Então tá fora. Olha a letra B. A Lua tem um vetor maior agora. Então é como se a Lua estivesse fazendo uma força maior na Terra. Isso também não existe, está falso. Letra C. Olha aí. A Terra está fazendo uma força de mesmo tamanho ali na Lua, né? Você tem essa situação de igualdade entre Terra e Lua. Então, nosso gabarito, ó, letra C, tá bom? Você teria uma situação de igualdade. Por quê? Porque você tem mesmo módulo, olha aí, os dois vetores têm o mesmo tamanho. Mesma direção. Percebam que os vetores estão representados sobre uma mesma trajetória, ó. Todos eles, ó, representam nessa trajetória verde um segmento tranquilo. Então, todos eles têm a mesma direção. E sentidos opostos, ou seja, a ponta de um vetor aponta para a ponta de outro vetor, né? Aponta aí para a ponta de outro vetor. Aponte junto e separar. Bom, então você tem sentidos opostos, caracteriza as três características do sistema em relação à terceira lei de Newton. Então, o gabarito realmente, letra C. Galera de São Pedro aí, arrasando na questão, gabarito letra C, verdadeiríssimo, tá bom? A letra D tá errada por quê? Porque só a Lua puxa a Terra aqui, você não tem reação. E na letra E, você não tem reação da Lua, né? Só a Terra puxa a Lua, o que também tá errado, né, com essa situação. Muito cuidado quando você for fazer isso aí. Toda ação gera uma reação. Uma vez perguntaram para o Newton, polêmicas e tal, academia e tudo, e ele falando, perguntaram pra ele, tá, tu é o bichão das forças, né? Aí ele falou, sou eu mesmo, bichão das forças. Aí ele perguntou, cara, se tu é o cara que tá dizendo que sabe todas as forças aí, quantas existem no universo? Newton respondeu, não sei quantas forças existem no universo, mas com certeza será um número par. Por quê? Porque toda ação gera uma reação. Então, as forças, elas andam em pares. Toda força que tu imaginar tem um par dela, tá bom? É impossível você ter só uma ação, ou então é impossível você ter só uma reação. Elas precisam estar em pares, tá bom? Então, sempre é um conjunto de força. Quando você tiver uma situação como a letra D e a letra E, onde você tem a presença de só uma força, já está errado. Não perde nem tempo com ela, beleza? Você tem a situação aí de ação e reação nesse meu sistema. A letra A, a letra B estão erradas, repetindo para quem ficou com dúvida, a letra A e a letra B estão erradas porque sempre tem uma maior. Na letra A força que a Terra faz é maior, na letra B, a força que a Lua faz é maior. Isso não pode acontecer, elas têm que ter mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho. Aí sobra como gabarito, a galera de São Pedro aí acertando, letra C, tá bom? Tranquilo aí, nossa resposta sendo letra C, beleza? Lá o nosso gabarito sendo C mesmo, tudo bonitinho, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Bacana? E aí, a nossa última questãozinha, para a gente fechar a nossa noite de sexta-feira, fala o seguinte. Após estudar a terceira lei, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. Ou seja, a carroça faz uma força no cavalo. A respeito dessas observações, marque a alternativa correta. O que foi que o cara falou? Ele falou o seguinte, que o cavalo puxando a carroça não é para sair do lugar. Por quê? Porque se o cavalo puxa a carroça também puxa o cavalo com a mesma força, mesma direção em sentidos opostos. E aí o cavalo não é para sair do lugar. O estudante
Tá certo ou tá errado? E por quê? 2 minutinhos para tentar fazer o gabarito da questão. Então, galera, ó, o que é que ele falou na questão? Após da terceira lei, o estudante concluiu que o cavalo tentar puxar a carroça não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marca a alternativa correta. A galera de São Pedro aí marcou a letra B. Vamos ver se a galera tá certa aí ou não. Vamos ver. A letra A fala o seguinte: o estudante está correto. Sendo esse tipo de problema uma coisa que Newton não conseguiu resolver. Aí tu imagina, se o Newton não conseguiu resolver, imagina esse cara. Então a gente já sabe que o estudante está errado, tá bom? Então, o estudante não está correto. Daí a gente já tira a letra A e a letra C, que fala o seguinte: o estudante está correto e não há lei na física que possa explicar esse fato. Também está errado, né? Você tem essa situação aqui do estudante não estar correto. O estudante está com problema aí em relação a essa desenvoltura da questão. Aí a gente fica entre letra B e letra D. Eu vou explicar primeiro a letra D, né? Porque a galera marcou já a letra B. O gabarito realmente é a letra B. A galera tá certíssima. Mas vamos explicar a letra D primeiro. Letra D. O estudante está errado. Bacana. Pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Certo. O estudante realmente está errado. E as forças aplicadas são de mesma intensidade. Mas ele não está te perguntando, em momento algum, ele não está te perguntando o porquê que isso acontece. Ele está te perguntando por que a carroça consegue se mover. Entendeu? Então, apesar da letra D estar certa, de novo aquele problema de questão teórica. Por favor, não caio nisso. De novo aquele problema de questão teórica. A questão está certa, a alternativa está certa, mas não responde a minha pergunta, tá bom? Então, a letra D está certa, mas não responde o fato da carroça se mover, beleza? Por isso que ela não é resposta. E a letra B fala o seguinte: o estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Bacana isso aqui. O responsável pelo movimento não é cavalo-carroça, e sim cavalo-chão, tá bom? Então a força de atrito entre o chão e o cavalo é que permite o movimento. Bacana? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Agradecer a presença de vocês e um abraço para a galera de São Pedro, que ficou até esse horário aí. Tem mais uma aulinha para vocês. Então, um excelente final de aula, final de sexta-feira. Bom fim de semana e até próxima semana. Tchau!